Simcast no ar, hoje a gente está trazendo aqui Mário Augusto. Quem é Mário Augusto? Você sabe quem é Mário Augusto? Sei. Porque você assiste a WTV, por isso Sempre você sabe. assisto a WTV. Você que não sabe de uma das facetas do Mário Augusto que você vai continuar apresentando. Então me conta. O Mário Augusto, ele é cantor de música romântica. Mário Augusto, é com você, cante. Não canto, só no banheiro. Ah, mas olha a voz do cara, né? Isso é um locutor, não é? Locutor no mínimo, no mínimo. O Mário, ele é locutor sim, o Mário é jornalista, o Mário é advogado e está com um programa aqui, né, de direito. Me fala desse seu programa na WTV. É um programa que estreou faz mais ou menos um mês, se chama Direito e Tal, é um termo em latim que tem tudo a ver com a proposta do programa, que é falar sobre direito, sobre temas jurídicos e qualquer outra coisa. Se o Alan quiser nos convidar para ir no restaurante dele, a gente vai falar sobre uma receita do restaurante dele. Não vai falar dos direitos do povo, não. Dívida trabalhista. Nossa senhora! Graças a Deus não temos esse problema. Olá, boa noite. Como resolver conflitos? Essa pergunta acompanha a humanidade desde os primórdios da civilização. O Poder Judiciário vem aplicando há alguns anos métodos alternativos de resolução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem. Hoje nós vamos falar sobre direito sistêmico e constelações familiares, uma nova forma de pacificação das relações sociais com resultados animadores em vários estados brasileiros. Então a gente tem o privilégio de entrar na programação da WTV com temas jurídicos e outros temas também que não são propriamente jurídicos, mas que têm algum tipo de repercussão jurídica. Costumo dizer que tudo na vida tem alguma relação com o direito. Sim. Não é? Então, o programa ele vai ao ar sempre às terças-feiras, às quartas e às quintas, às 10h15 da noite, e aos domingos tem uma reprise especial. Tá. E geralmente as pessoas não conhecem seus próprios direitos, né? As pessoas desconhecem a lei, né? Aliás, eu tenho uma crítica séria à maneira como o direito escreve, né? Ele escreve de pra modo... não entender, né? É muito hermético, né? As pessoas não entendem o que é dito ali. Por que é feito desse modo? Essa é uma herança, talvez uma herança colonial que nós ainda temos no direito. Inclusive foi objeto da minha monografia de conclusão de curso, na graduação. Eu trabalhei exatamente esse tema, a linguagem jurídica versus a linguagem jornalística e as falhas, os gaps de comunicação geradas tanto por uma quanto por outra. Aí eu fiz uma análise. Mas a ideia... A grosso modo, qual seria a ideia? A ideia é exatamente... Só um parênteses aqui, é porque você jornalista, né? Eu te conheci trabalhando em TV, né? Então, eu sei, né, de todo o seu repertório dentro do jornalismo, né? De repente você decidiu migrar para o direito. Você migrou ou você está com as duas coisas juntas? E me fala um pouco da sua monografia. Está tudo junto e misturado, não dá para separar, né? Chega um momento na vida que você não consegue separar o Mário Augusto jornalista do Mário Augusto advogado, porque está tudo imbricado. E na monografia eu tratei exatamente disso. Existem erros e excessos de lado a lado. A linguagem jurídica, ela é hermética, como você falou, ela é fechada. E por que eu disse, Alan, que é uma herança colonial? Porque ela é uma linguagem que foi feita para não ser acessada, como você disse, para que menos pessoas possam adentrar num território que é reservado para poucos entenderem. E se você parar para analisar, até os termos, às vezes, que vão escritos nos contratos que você aceita no WhatsApp ou que você baixa no seu aplicativo, eles também são em letrinhas minúsculas, né? Tem um amigo que diz o seguinte: quando você vai ver um contrato, começa pelas letras minúsculas, vai ali naquele que está pequenininho, aquele que está absconso. Exatamente. É nessas letrinhas miúdas que estão os perigos, né? As armadilhas.
E as pessoas normalmente não leem o contrato. Então é preciso ler o contrato sim, porque dessa forma você consegue prevenir boa parte dos problemas que você poderia ter no futuro. Entendi. Um contrato mal assinado pode gerar uma série de problemas. A que você atribui uma certa antipatia que boa parte da população tem com relação aos advogados? Eu acho que uma parte dos advogados é muito mal compreendida. Bom, talvez precisasse Sabe por quê? separar. Eu já ouvi coisas, né, trabalhando no dia a dia de redação e tal, em que é patente que um sujeito é criminoso, né? O sujeito ele até confessa que ele fez, o advogado, não, isso é o que dizem. Não, calma. Muitas vezes até taxado de comparsa, né? Você não é advogado, você é o comparsa, né? E o que há de bonito no direito é justamente, né, a defesa, né, e que torna todos equânimes. Exatamente. Né? É para isso que existe. Só que não é isso que acontece. Tanto é que advogado bom é aquele que te livra. Não é aquele que vai fazer justiça. Não é o que... Ou seja, é uma distorção. A gente ouve isso mesmo, né? Assim, o advogado bom é o que ganha. Então, a gente abre uma compreensão de que a lei ela pode estar a favor daquele que tiver mais habilidade para lidar com ela. O que, no fundo, tem um pouco de verdade, né? Eu acho que, completando a análise que vocês fazem, os advogados, uma parte, né, é muito mal compreendida. Porque assim, você tem um advogado comum, digamos assim, que não é famoso, que não é conhecido, e você tem um advogado famoso que é conhecido das pessoas, da população, está na mídia. Esse cara faz o mesmo trabalho, esse profissional, melhor dizendo, ele faz o mesmo trabalho que o advogado comum. Para chamar o advogado de cara, vai tomar um processo. Vai tomar um processo. Então, o serviço é o mesmo, mas o fato de um estar numa posição mais destacada permite que ele cobre um valor de honorários muito acima daquele outro. Mas também tem uma questão da incompreensão que é própria do advoguês, né? Que a gente estava falando agora da linguagem mais rebuscada, mais hermética, mais fechada, mais incompreensível mesmo. Que deixa o sujeito um pouco distante, não horizontaliza as relações, não humaniza as relações, né? Ele fica dono do saber daquele que vai proteger o outro. E isso distancia afetivamente da população de uma forma geral. E aí talvez dê campo a manifestação disso que você está dizendo, que é da incompreensão. Exatamente, eu concordo. Por vezes também a gente sabe que o advogado quer se colocar nesse lugar de dono do saber e de detentor de um conhecimento que tem de fato, né? Mas ele quer usar essa cadeira que o coloca destacado. E lugar de destaque é sempre lugar de minoria, né? Então, a incompreensão também se dá dentro dessa prática, né? Sim. Uma outra questão que é muito comum as pessoas criarem uma certa ojeriza ao trabalho dos advogados por causa de cobrança de honorários. E é comum a gente ouvir, não, o advogado é mercenário, não é? E existe uma outra incompreensão nesse sentido, porque a população não enxerga, uma parte da população não enxerga o advogado como um elemento essencial para o desenvolvimento, para a aplicação da justiça. Sem advogado não há justiça. E o advogado, ele precisa receber. Sim. Ele trabalha, ele presta um serviço, ele precisa receber. E as pessoas, por exemplo, não têm, no Brasil, né, não existe a tradição, por exemplo, de você ir até o consultório, o escritório do advogado e se predispor a pagar a consulta. Sim. Se eu marco uma consulta com você, psicólogo, eu tenho obrigação de pagar. E me sinto vinculado com essa obrigação. Bom, nada obstante, não acontece isso com o advogado, né? Se você vai ao médico, você agenda a sua consulta e você sabe que ao final você tem que passar o cartão de crédito ou deixar o dinheiro. Acho justo que seja assim. Agora, era prática comum, hoje talvez
a coisa tenha mudado, mas, por exemplo, advogado trabalhista. O cara chegava lá, ele trabalhou 2 anos numa empresa, aí ele quer sair, o advogado fala para ele pegar não sei quantos milhões de indenização, fala que ele tem coisa para receber que ele não tem. Isso acontece muito, muito. Sim. A gente não pode dizer que não. Por quê? Porque era corrente que todas a grande parte das questões trabalhistas, elas eram a favor do empregado. Sim. E os caras colocavam tudo. O que é uma aberração. A OAB nunca viu isso? A reforma trabalhista, de certa forma, já veio para corrigir isso, né, Luiz? Hoje o cenário é completamente diferente. Você acha que não existe mais aquela pilantragem? Hoje em dia mudou assim radicalmente o cenário dentro da Justiça do Trabalho. Concordo com você, havia pedidos exorbitantes, alguns advogados, até mesmo induzidos ou não pelos clientes que levavam demandas absurdas, mas o fato é que o advogado é aquele que leva o pedido até o Poder Judiciário, então ele tem que exercer um filtro. Claro, ele é o porta-voz, né? Ele que leva e traz ali, né? E antes da reforma trabalhista, o papel aceitava tudo. Mas a lógica era meio essa, né? De pedir muito para ganhar um pouco. Isso. Né? Também é. Joga lá em cima. Pede um pouco, faz acordo e fica mas que não é o ideal, né? O ideal é procurar as bases corretas ali, né? E cobrar o que for. Mas hoje eu vejo isso um pouco diferente. Já hoje eu concordo com você, mudou bastante. Mudou não somente pela reforma trabalhista, mas pela mentalidade de uma forma geral dos novos advogados e dos novos juízes, né? Os magistrados hoje eles têm um entendimento diferente. Eles são mais criteriosos. Sim, eles são mais criteriosos, eu acho que eles são mais humanizados e eles conseguem de fato manter ali uma imparcialidade para acabar com aquele jogo do acordo e fazer valer a lei. Uma coisa que inibiu muito isso foi dentro dessa reforma trabalhista, porque antes você pedia um monte de coisa, um penduricalho lá de pedidos, para ganhar um pouquinho. Hoje em dia, se você fizer isso, você pode tomar uma reversão. A sucumbência que existe é enorme. E isso, agora quem paga é você. Exatamente. Aí é um revés que o reclamante toma. Mas o ideal mas mesmo... na prática acontece pouco isso, né? Tem que estar funcionando. Eu sei de uma história de uma menina que pediu revisão de pensão alimentícia, né? Ela queria aumentar e a juíza baixou. Baixou 3% ali. Pode acontecer. Queria aumentar, né? Eu achei interessante. Falou, ele te dá, eu tenho as notas aqui, ele já te dá aqui efetivamente, ele está até... E baixou, quer dizer... Isso. Justiça, né? É necessário. O que mais você vê na tua prática, né, dentro do direito e tal, o que as pessoas mais procuram, o que elas mais precisam? Né? Questões de família, de venda de imóveis, né? O que aparece mais de curioso assim para você? Ou de mais recorrente, né? Olha, no escritório chega todo tipo de demanda. Você faz criminal também, não? Fazemos. Nós temos o doutor Gulino, que é um dos parceiros nossos lá do escritório, doutor Rafael Gulino, criminalista de mão cheia, muito, muito bom profissional. E chega de tudo, desde a revisão de pensão alimentícia, o marido que está, o ex-marido, né, o pai que está pagando um valor muito alto e não consegue arcar com aquela despesa e manter, por exemplo, uma outra família, refazer a vida dele após a separação. E aí ele busca uma medida mais equitativa, mais para atender essa nova realidade. E problemas do dia a dia, o direito ele envolve isso, né? Problemas do dia a dia. Tem muito problema que surge por falta de atenção mesmo, por falta de percepção ali nos detalhes, né? Que se você consultasse um profissional, não necessariamente o advogado para assuntos jurídicos, mas outros assuntos até que nem são jurídicos. Se você consultar uma opinião externa de uma outra pessoa, com certeza você vai pensar melhor e tomar decisões melhores, porque alguém que está de fora da situação do problema vai te ajudar a enxergar melhor. Aquela frase, né, consulte um advogado, continua válida, né? Continua válida. Sim, é muito importante. E tem coisas que estranhas que aparecem lá,
que as pessoas acham que tem direito e não tem, coisas assim malucas, você fala assim, não é possível. Tem, e quando Você lembra de alguma coisa curiosa? Tem muitas situações, eu vou tentar lembrar aqui de alguns casos, mas quando você falou que o advogado ele pede um monte de coisa, ou pedia um monte de coisa que o cliente nem tinha direito. É que às vezes o cliente chega com uma lista, ele já pesquisa no Google, e coloca lá, eu tenho direito a isso, e ele porque quer que o advogado encontre meios para fundamentar aqueles pedidos. Mas cabe também ao advogado... Não, o advogado ele tem que ser declinar. crítico, ele é o especialista, ele vai dizer, isso aqui Isso não é absurdo, possível, isso foge isso não dá para fazer. O filtro é do advogado. Comenta a frase, se você concorda ou discorda, e aí comenta. Há uma alta demanda dentro dos fóruns da justiça de todos as frentes, né? Qual é o nome que se diz aí? Cada especificações, cada vara, etc. Bom, existe uma demanda alta nos fóruns de reclamação por falta de bom senso da sociedade. Comenta essa frase. Concorda ou não? Eu concordo. O direito ele exige equilíbrio. O direito, a figura da justiça, ela é representada por uma balança. E a balança significa exatamente isso, equilíbrio. Uma decisão judicial nem sempre é a melhor solução. As partes precisam conversar, negociar e em muitas situações é possível chegar a um acordo, sem a necessidade de uma sentença de juízo. E para ter um acordo precisa de bom senso. De bom senso. Não adianta eu querer só para mim, né? Eu tenho que saber que um acordo é o caminho do meio. Cede um pouco, o outro cede um pouco. Existe um ramo do direito hoje que está crescendo bastante, Alan, que é o direito sistêmico. E o direito sistêmico, ele prega exatamente isso. Às vezes, a pessoa procura um advogado, procura um escritório de advocacia, não exatamente para ter um direito material, um direito objetivo. Ele quer, na verdade, muitas vezes uma reparação por não ter sido reconhecido dentro de um determinado problema, por ter se sentido excluído. E uma conversa pode resolver isso. Por isso a importância do mediador, né? Exato. Né? O mediador é de fundamental importância para que a coisa não vá para outra instância, né? Mas quando isso vai ter que ser decidido lá no gabinete do juiz, como repara? Sempre é de forma material? Como é que é danos isso? Vai na linha do... mas, por exemplo... Quantidade de visita não é material, uma pessoa é demitida da empresa. Mas se já foi, como é que você repara? Porque ele não teve a visita, se sentiu excluído, passou. Sim. Como é que você vai reparar? Vamos usar esse exemplo de vocês. Qual é o contexto da visita? Visita de filhos, né? De guarda compartilhada. Queria visitar mais, não conseguiu porque foi proibido. E aí você ia trazer aqui tal horário, você não trouxe, né? E aí começa a dar uma bloqueada no cara, e daí passa os anos, aí ele fala, eu me senti excluído do crescimento da minha filha, etc e tal. Aí nesse caso não dá para alienação parental. Agora depende muito da situação. Mas então qual que seria um exemplo do problema sistêmico? Esse caso de família é muito bom, é um ótimo exemplo para a gente demonstrar o direito sistêmico, como é que ele funciona na prática. Essa ex-esposa, a mãe da criança que faz restrições às visitas do pai, essa mulher pode ter um histórico de problemas na época do casamento, que a levam a agir dessa maneira em relação ao ex-cônjuge, ao ex-marido. Talvez uma violência, talvez uma traição, alguma coisa que ele fez e que ela o responsabilize eternamente por esse trauma que ela teve no passado. Então, colocando as partes frente a frente, numa conversa, o mediador sistêmico, o advogado ou o próprio juiz, na audiência de conciliação, eles podem invocar um diálogo, chamar as partes para conversar e cada um demonstrar, colocar na mesa os sentimentos, colocar na mesa as emoções.
E como vai repara? além da letra fria, né? Olha E que como além, repara? Porque houve nesse caso específico, houve uma deturpação aí do entendimento dessa mãe, na posição que o sujeito tinha como marido dela, separado da posição que ele tem como pai. E em punindo o marido, ela puniu também o filho. Sim. Porque o filho também ficou distante do pai. Aí você tem uma queixa, ok, há um entendimento ali, não, de fato, estou entendendo aqui e tal, de repente foi isso mesmo, mas aconteceu. Agora o garoto tem 20 anos, por exemplo. Mas aí Como repara isso? a reparação ela surge daquele momento para frente. Porque quando você resgata o passado, quando você revolve o passado, você consegue resgatar tudo aquilo de ruim, de negativo e consegue transformar dali para frente. Por exemplo, se houver um pedido de perdão ali, você consegue liberar as partes, você consegue colocar o sistema em reequilíbrio novamente. Porque Entendi. quando há uma rusga, uma coisa assim, isso quando há impede, né? Trava. Quando há uma agressão, uma fissura, Sim. Sim, você sem coloca dúvida. o sistema em desequilíbrio. Eu entendi. O sistema está em desequilíbrio. Mas é que as pessoas elas viabilizam essas queixas muito de forma material. O pai, entre aspas, pode sim, aceito aqui o seu pedido de perdão, daqui para frente vai ser diferente, mas a ação dele às vezes vai mobilizada por algum pedido de dano em valor, né? Sim. E eu vejo, não sei, você pode dizer, mas eu imagino que não tenham muitas ações nesse sentido sem um valor atrelado a ela. Sim, toda causa tem um valor definido, né? O valor da causa. E existe essa quantificação Sim. monetária. Agora, você concorda que se houver um acordo, Não, sem dúvida. o valor Sem dúvida. monetário é o de menor importância? Sem Porque as pessoas vão sair dali renovadas. Porque muitas pessoas procuram por conta de um problema e tal, e a carga emocional sempre Mas o sempre contrário vem junto, acontece. né? Muitas pessoas procuram também para angariar recursos Sim. financeiros, Sim, e sim, aproveito da situação. Com certeza. E você já lembrou de alguma coisa estranha que alguém tenha pleiteado, né? Porque Tem. deve ser muito interessante as coisas que aparecem no escritório de advocacia. Tem um caso interessante. Eu vi um caso interessante, se vocês não viram, ele pode ver se lembra ou comentar, ou a gente pode puxar também, de uma mulher que o marido estava viajando e ela foi dormir sozinha num motel. E daí Da gravidez ela ficou grávida e aí estava processando aquela instituição, um motel, porque ela ficou grávida dormindo sozinha lá na cama. E o marido entrou com ela para processar lá, porque ela ficou grávida supostamente por alguma sujeira que tinha lá, se isso fosse possível, né? Mas abriu um processo, isso ficou público e é uma coisa... Como uma coisa dessa, absurda dessa, vai para frente? Como é que isso pode ter sustentação para Você isso? precisa de provas, né? Precisa de provas, o mínimo de materialidade. Sem o mínimo de materialidade, você não consegue levar adiante uma demanda como essa. E qual era o exemplo que você ia nos dar? Uma situação em que houve um divórcio. Essas são as melhores, né? Uhum. Essas que envolvem divórcio são as mais curiosas. A companheira terminou o relacionamento depois que o marido, né, a esposa terminou o relacionamento depois que o marido descobriu uma traição. E Essa história está muito familiar. E aí ele ficou revoltado, né, com a situação, porque ela estava já fazendo postagens nas redes sociais, enfim, com a pessoa, e ele fez print daquilo tudo. E houve a separação, infelizmente havia o interesse do menor, do filho, e são as crianças que mais sofrem nesses processos de separação, né? E é esse interesse que a gente deve defender mesmo, os advogados, todo o aparato judicial deve se preocupar primeiro com isso, com o bem-estar do menor, que é a parte mais vulnerável e que não deve ser atingida nunca. Então eles se separaram e depois houve um
um pedido de medida protetiva. Ela fez um boletim de ocorrência, alegando que estava sendo ameaçada por ele, foi na delegacia, fez o boletim e conseguiu uma medida protetiva. E ele ficou impedido de ver o filho, de ter acesso ao filho. E aí ele procurou o nosso escritório. Nós trabalhamos bastante para produzir provas que mostrassem que a realidade fática não era aquela, era uma outra realidade. E nós demonstramos isso em juízo e a gente conseguiu reverter a medida protetiva. Então o processo não avançou. E aí o inusitado da história é que ele queria uma reviravolta, ele queria processá-la por danos morais, queria pedir a guarda da criança, do filho e tal. E aí a gente foi conversando com ele para tentar mostrar que aquilo não resolveria completamente a questão, que ele teria que se desfazer de todo aquele sentimento ruim, negativo do passado, para refazer a vida dele. Hoje, graças a Deus, está tudo bem, está com outra família, está com a vida refeita já. E a vida que segue, né? São casos curiosos, né? Mário, tá muito bom o nosso papo, a gente ficaria aqui, né, já deu horas tempo. E horas, já deu, não tem tempo, o tempo ele se faz sozinho, mas só para encerrar, você sabe que sobre a importância do advogado, eu acho que eu até te mandei isso para você, um gênio aparece para um cidadão no meio da rua e fala assim, olha, vou te conceder 3 desejos. O cara não teve dúvida. Ele falou, meu primeiro desejo é que sumam todos os advogados. Você quer que sumam todos os advogados? Pronto, sumiram todos os advogados. Agora, meu desejo é que eu ganhe muito dinheiro. Aí o gênio fala para ele assim, não tem mais desejo, cara. Não tem mais advogado para defender os seus desejos aqui, bicho. Entendeu? Não vai. Né? Quer dizer, então é necessário o advogado é necessário. É uma figura de interface com a justiça, né? E por mais desagradável que alguns sejam... Vai com essa pecha, né, de que é um profissional. Mas é o que você está falando, a coisa pode mudar, nessa coisa do direito sistêmico e tal. Mário, meu querido, foi um prazer te receber aqui, você sabe disso. Suas considerações finais, pode falar com o teu público aí. Eu quero agradecer a vocês dois, ao C. Luiz Albuquerque, ao Alan, ao Simcast, né? Sim. Que está sendo um sucesso, um fenômeno aí na programação da AWTV. É muito bom que vocês abordem temas que realmente fazem diferença na vida das pessoas. A gente tem que conversar abertamente sobre tudo, né? Claro. Sim. Sobre tudo. E dizer que é preciso que a gente desenvolva, estimule em todas as correntes, em todas as fileiras, a importância da conscientização. A gente precisa desenvolver a consciência nas pessoas, em todos os segmentos. Na advocacia, na comunicação, no poder judiciário, na engenharia, nas empresas. A gente precisa ter consciência. Quando a gente tem consciência, tudo flui naturalmente. Ninguém vai exigir nada que não seja o seu próprio direito. Sim. Consciência de si, consciência do outro também, consciência para que com não você, haja consciência com os outros, consciência com a sociedade. Isso é equilíbrio. É isso. Muito bom. Vamos lá. Esse cara tem que voltar aqui, hein? Ele vai voltar. Gente, tchau, até a próxima, nosso próximo encontro.